Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Primeiramente, quero falar com vocês que nós estamos chegando ao nosso fim de homeopatia. Tirando essa aula, falta só mais uma, que é legislação, que vai ser uma aula mais rápido. E quero dizer a vocês que eu espero ter conseguido passar as coisas de homeopatia para vocês. Espero que vocês tenham visto a homeopatia como uma alternativa, uma forma para um novo tratamento, para que a gente possa também fugir do que? Dos tratamentos convencionais, né? Dos remédios alopáticos, para que a gente também possa ver que aqueles remédios controlados, eles também, tá? Quando se procura um médico, um especialista, pode ser substituído. Então, assim, eu espero que a homeopatia venha abrir a cabeça de vocês, como eu falei desde o início. Então, quem nunca se tratou um dia com homeopatia, tentem fazer um teste, um dia tentar algum medicamento à base homeopático para ver como que vocês se saem, o que, que vocês acham. É como eu falei, primeiro sempre procurar um profissional da área, nunca passar com qualquer pessoa, para vocês verem o que, que a homeopatia pode trazer dos benefícios. Então, como eu já falei para vocês, tem cachorros também que são tratados com remédio homeopático. Então, por exemplo, se você tem um cachorro que quando chega a época de fogos, né, existe um medicamento homeopático que ele é sugerido para você dar para os seus cachorros, que vai fazer com que ele se acalme nesses momentos de fogos, né, de fogos de artifício, que acaba espantando o cachorro, que é uma das grandes causas de ferimento em cachorro, porque o cachorro fica estressado, acaba se metendo em alguns lugares onde não deve. Então existem medicamentos homeopáticos que ele acalma o cachorro também, para que o cachorro naqueles momentos de fogo se sinta relaxado. Então para vocês verem que a homeopatia hoje não abrange só as coisas que a gente pensa, mas ela é uma área muito ampla e muito grande. Se eu fosse passar mais coisas aqui para vocês, teriam que ser mais aulas. Então a gente pega assim e faz o que? Um bom de um enxugado para poder passar para vocês, tá? Então tentem também verificar outras coisas de homeopatia, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a homeopatia, sobre os bioterápicos. Bom, o que seriam esses bioterápicos? Segundo a Farmacopeia brasileira, ela explica, né, tanto a Farmacopeia quanto a Anvisa, ela explica que os bioterápicos, eles são preparados provenientes de produtos biológicos quimicamente definidos. Então, esses produtos vão ser biologicamente, quimicamente definidos. E quais são esses produtos biológicos? Ele pode ser secreções, excreções, tecidos e órgãos patológicos ou não, produto de origem microbiana, alergênio, que são preparados conforme a farmacotécnica homeopática. Tá? Então, de acordo também ainda com a farmacopeia homeopática brasileira, ela fala também que os bioterápicos elas podem ser classificadas como bioterápico de estoque, isoterápico e autoisoterápico, né? E também temos o heteroisoterápico. Isso aqui, gente, só estou dando um resumido, mas vocês vão estar vendo nos decorrer dos slides. Tá? Então, no decorrer dos slides, a gente vai falar sobre bioterápico de estoque, a gente vamos falar sobre isoterápico, vamos falar também sobre o autoisoterápico, o que seria, qual que é a diferença do autoisoterápico para o heteroisoterápico. Então, quando eu chegar nessa parte, vocês podem anotar também que isso é questão de prova, tá? Então eu quero que vocês tenham na mente que todos os bioterápicos eles vão ser, os bioterápicos eles são preparações homeopáticas que eles vão utilizar o que? Materiais biológicos, tá? Então é isso que vocês têm que ter na cabeça, que os bioterápicos nada mais é que preparações homeopáticas aonde vão se utilizar materiais biológicos, né? Esses materiais biológicos eles vão poder ser de origem endógena ou exógena, que nós também vamos falar conforme for nos slides, né? Quando a gente usa esses materiais biológicos endógena e exógena, então esse material nosso vai ser o nosso insumo ativo. Lembra lá da tintura mãe, que é quase um dos grandes princípios, um dos grandes precursores da homeopatia para a gente poder começar a fazer os nossos medicamentos homeopáticos? Nos bioterápicos,
esses materiais biológicos, tanto o endógeno ou o exógeno, ele que vai ser o nosso insumo ativo. Então, se caso eu perguntar na prova, são preparações homeopáticas que utilizam materiais biológicos, endógeno e exógeno. É conhecido como qual ramo da homeopatia ou como qual conhecimento da homeopatia? É conhecido como bioterápicos. Tá? O bioterápico vão utilizar essas formas. Então, como a gente já falou, a gente vai ver o que é o bioterápico de estoque, né? Quando o insumo ativo vai ser oriundo dos laboratórios. Então, assim, o bioterápico de estoque, eles já são oriundos de um laboratório especializado, né? Enquanto o isoterápico, gente, ele vai ser provido dos materiais biológicos do próprio paciente. Então, vamos lá. Se o paciente tem uma enfermidade, tem uma ferida, vai ser coletada aquela ferida para fazer esses medicamentos homeopáticos, tá? Isoterápico. Então a gente vai falar no decorrer dos slides sobre tudo isso, beleza? Tá? Mas lembrando, quando vai colher esses materiais, que é do próprio paciente para fabricar um medicamento para ele, um medicamento homeopático, sempre vai ter que seguir as legislações que abrangem a homeopatia, tá ok? Então, gente, só para vocês terem uma curiosidade, o que os povos antigos faziam, principalmente os romanos? Na Roma antiga, eles pegavam sua própria urina, que é um próprio material biológico da própria pessoa. O que eles faziam com a sua urina? Eles pegavam e utilizavam a sua urina para poder fazer a limpeza dos dentes. Então, eles pegavam a urina, fazia como se fosse um enxaguante bucal, por exemplo, e passava nos dentes, fazia como se fosse um gargarejo, essas coisas, e passava na região da boca. O que acontecia com os dentes deles? Os dentes ficavam brancos. Então, para você ver que já desde a Roma antiga, eles utilizavam o que? O seu próprio material biológico para poder fazer alguma coisa no seu corpo. Então, nós vamos, como vocês já viram, que o bioterápico ele é nada mais que o nosso próprio material biológico. Claro, a gente vai ver falar sobre bioterápico de estoque, qual que é a diferença, e bioterápico para isoterápico. Isso vocês vão estar vendo nos slides que a gente vai estar falando. Mas só para vocês verem que já desde antigamente se utilizava o próprio material biológico da pessoa para se fazer algum benefício para aquela pessoa. Tá? Isso foi só uma curiosidade para vocês verem. Se vocês procurarem na internet, ou até mesmo assim, sites confiáveis, é claro, vocês vão ver falar muito disso, onde se utiliza, por exemplo, como eu falei para vocês, se utiliza excreções da pessoa para poder fazer alguma coisa, tá? Então, esses bioterápicos, quando que os bioterápicos eles vão ser utilizados? Em que caso esses bioterápicos vão ser utilizados? Então, os bioterápicos eles vão ser utilizados quando provocado por um agente tóxico. Então, quando você tem um agente tóxico que está causando algum problema em seu organismo, os bioterápicos vão atuar estimulando o quê? A eliminação desse agente tóxico, tá? Outra coisa que pode ser utilizada ou quando deve ser utilizados os bioterápicos é também em reações de hipersensibilidade. Então, quando a pessoa ela tem um problema de alergia que vai causar essa hipersensibilidade a essa pessoa, o que os bioterápicos vão fazer? Vão atuar fazendo uma dessensibilização. Então, vai provocar o quê? Vai provocar uma baixa da hipersensibilidade. Então, em vez de você entrar com algum medicamento, por exemplo, como que eu posso falar para vocês? Algum medicamento que antialérgico. Em vez de você usar algum medicamento antialérgico, porque o medicamento antialérgico ele vai fazer o quê? Ele vai tentar diminuir essa hipersensibilidade, mas independente da sua alergia, ele vai atuar nisso. Lembrando, o medicamento convencional. Já o medicamento homeopático, ele vai fazer o quê? Suponhamos que você tenha
alergia à poeira. Então, esse bioterápico ele vai ser feito o quê? Através daquela coisa que está te causando a alergia, seja ela poeira, pólen, alimento. Então, o bioterápico vai ser feito a partir vai ser feito a partir dessa coisa que está ali causando essa alergia. Então, vai ser feito esse medicamento homeopático para vocês. Vocês irão tomar e esse medicamento homeopático ele vai fazer o quê? Vai causar uma dessensibilização, diminuindo o quê? O processo de hipersensibilidade também. Então, nesse caso, o que foi feito? Foi feito um medicamento específico para aquela pessoa, que foi feito através do que? Do que lhe estava lhe causando alergia. Deu para entender essa parte ou ficou mais complicado? Qualquer coisa eu vou tentar dar uma resumida melhor. Então, o medicamento homeopático, no caso de reações de hipersensibilidade, ele vai atuar fazendo o quê? Uma dessensibilização. Então, seja lá que você é alérgico à poeira, vai ser feito um medicamento homeopático à base dessa poeira que lhe causa alergia, tentando fazer com que o seu corpo se desensibilize, causando o quê? Uma diminuição dessa hipersensibilidade, fazendo com que você não tenha mais alergia àquela determinada poeira. Deu para entender? Então você vai se curar desse problema alérgico que você tem. Tá? Diferente, fugindo dos métodos convencionais. Por exemplo, uma endoxizine que vai tratar no geral. Não vai saber o que está lhe causando essa alergia. Mas ela vai fazer o quê? Vai abranger todas as alergias que você tem. Já na homeopatia, não. Vamos tratar o que lhe está causando essa alergia. Então, o médico homeopata ele vai fazer uma pesquisa para saber o que está lhe causando essa alergia. Quando ele chegar no ponto de saber o que está causando essa alergia, aí ele vai pedir para fazer um medicamento para vocês. Tá ok? Então, os bioterápicos também podem ser utilizados em casos de quadros de infecção, onde a origem é conhecida. Então, esse medicamento vai atuar como que um coadjuvante terapêutico. Ele vai ajudar na sua terapia, tá? Desse quadro infeccioso. Em quadros doentio, onde se identifica o que? A totalidade, os sintomas obtidos durante o experimento do homem sadio. Lembra lá do experimento do homem sadio? Que você vai testar os medicamentos homeopáticos em quem? Em homens sadios. Nunca vai se testar um medicamento homeopático em homens doentes. Beleza? E nem em animais. O medicamento homeopático não são testados em animais e nem em pessoas doentes. Sempre vai ter que ser feito o quê? Vai ter que ser feito um experimento em homens sadios para ver o que aquele medicamento homeopático pode causar naquela pessoa, que aí vai ser feito o medicamento homeopático, vai ter o quê? A sua resposta, né? E o seu tratamento, para que irá servir. Beleza? Em casos sintomáticos provocados por substâncias biológicas, os medicamentos homeopáticos vão atuar fazendo o quê? Vão inibir a sua formação e vai estimular o quê? A eliminação das substâncias biológicas. Como assim, professor? No exemplo de cálculos renais e biliares. Então vai ser feito um medicamento homeopático e vai tentar eliminar esse cálculo renal, né, de vocês. Então vai ser feito o quê? Um medicamento homeopático que vai estimular essa eliminação desse cálculo renal. Então, gente, esse aqui é alguns casos onde a bioterapia vai ser utilizado, tá? Então, são alguns casos que iremos atuar a bioterapia. É claro, tem mais casos onde possa atuar a bioterapia? Tem. Mas eu coloquei alguns assim mais simples só para vocês entenderem aonde a bioterapia vai ser onde a bioterapia vai agir, onde a bioterapia vai ser integrada. Então são esses os casos que a bioterapia vai ser integrada, beleza? Então os bioterápicos, eles vão ser separados em dois grandes grupos. Vai ser o bioterápico de estoque e o isoterápico. Guardem bem isso. Os bioterápicos, eles são divididos em dois grandes grupos.
o bioterápico de estoque e o isoterápico. Qual vai ser a diferença de um para o outro? Então, sempre a diferença do bioterápico de estoque para o isoterápico vai ser o tipo de insumo ativo que vai ser utilizado na preparação do medicamento bioterápico. Beleza? Então, só reforçando, os bioterápicos eles são separados em dois grandes grupos, que são o bioterápico de estoque e o isoterápico. A principal diferença entre o bioterápico de estoque e o isoterápico vai ser o tipo de insumo ativo que vai ser utilizado para a preparação desse medicamento homeopático bioterápico. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, vamos passar para a próxima parte. Então, falando sobre os bioterápicos de estoque, o que vai diferenciar um pouco? Guardem bem isso aqui na cabeça de vocês, se quiserem anotar. Os bioterápicos de estoque, eles vão apresentar o quê? Insumos ativos provenientes de amostras que vão ser preparadas e fornecidas por laboratórios especializados. Então, no caso dos bioterápicos de estoque, você vai fazer o quê? Você vai comprar esses insumos ativos de laboratórios especializados. Então, ele vai ser fornecido por esses laboratórios especializados. Então, o bioterápico de estoque é isso, gente. Vai ser um insumo ativo proveniente do quê? De amostras preparadas e fornecidas por laboratório especializado. E quais são essas amostras que vão ser preparadas por esses laboratórios especializados? Eles podem ser secreções, excreções patológicas ou não, pode ser produtos de origem microbianas, como soros e vacinas. Então, esses bioterápicos de estoque, eles vão apresentar a sua classificação em relação ao quê? Ao tipo de insumo. Então, ele pode ser classificado em simples. Qual que é o simples? O simples ele vai ser obtido a partir de um órgão doente, de secreções ou excreções patológicas. Tá? Então, se caso eu perguntar na prova o que é um bioterápico de estoque simples, então, o bioterápico de estoque simples ele vai ser obtido a partir de órgãos doentes e secreções ou excreções patológicas. Então, ele vai ter que ter algum quê? Algum órgão doente e secreções patológicas. Lembrando, isso vai ser fornecido por um laboratório especializado. Não vai ser qualquer laboratório que eu vou comprar esse bioterápico, não. Para eu poder fazer os meus medicamentos bioterápicos. Beleza? A gente tem o Códex, né, que são preparados a partir de vacina, soro, toxina e anatoxina. Se eu perguntar na prova qual é o bioterápico de estoque que é preparado a partir de vacina, soro e toxina, é o Códex, tá? Temos também o ingleses. Esse tipo de bioterápico de estoque, ele também pode ser denominado como nosódio intestinal de Bach-Patterson. Eles são o que é utilizado no inglês? No inglês, eles vão utilizar micro-organismos da flora intestinal, né? Então, a sua fabricação, esse micro-organismo, geralmente estão presentes aonde? Nas fezes de pacientes crônicos. Professor, mas como assim? Então, para você conseguir tirar esse micro-organismo da flora intestinal, você não vai precisar abrir o paciente ou tirar lá. Ou da onde que é retirado esse micro-organismo da flora intestinal? Geralmente vai ser tirado das fezes de pacientes crônicos. Por quê? Porque quando esse paciente crônico defecar, vai sair esses micro-organismos da flora intestinal dele. Então, vai ser feita a coleta por esse laboratório especializado, onde esse laboratório depois vai preparar essas amostras e depois vai ser vendido para as farmácias homeopáticas prepararem os seus bioterápicos. Beleza? Temos também os bioterápicos de estoque vivos, que eles são obtidos a partir de micro-organismos vivos,
Só que ele vai ser obtido a partir de micro-organismo vivo, mas feito com uma técnica que foi desenvolvida por um brasileiro. O nome desse brasileiro é Robert de Andrade Costa. Então foi uma técnica que ele desenvolveu, que é onde ele consegue coletar esses micro-organismos vivos para poder fazer assim um medicamento bioterápico. Então, só fazendo um resumão, bioterápico de estoque, ele vai apresentar um insumo ativo proveniente da amostra, né, onde essas amostras vão ser preparadas e fornecidas por laboratório especializado. Então, você vai comprar desse laboratório especializado. Ela pode ser classificada ao tipo de insumo, classificando assim em simples, códices, inglês e vivos, tá? Então já expliquei cada um desses, só para vocês saberem o que eu posso pedir na prova, tá ok? Então, gente, nós já falamos sobre os bioterápicos de estoque e nós iremos falar agora sobre os isoterápicos. Então, só para vocês entenderem a diferença de um para o outro, lembra que os bioterápicos de estoque eles vão ser fornecidos por quê? Por laboratório especializado. Já os isoterápicos, o que acontece? Ele não vai ser fornecido por um laboratório especializado. O próprio paciente vai fornecer para ele o que lhe está lhe causando alguma doença. Então, o próprio paciente vai dar para nós o nosso insumo ativo, através do que? De materiais biológicos desse próprio paciente. Então, o isoterápico vai ser o quê? O próprio paciente irá fornecer materiais biológicos para fazer o insumo ativo. Então, suponhamos aí, pode ser feito através de um escarro desse paciente, pode ser fornecido o material biológico, o nosso insumo ativo, através da saliva daquele paciente, pode ser o nosso insumo ativo no isoterápico, tá? Então, alguma coisa que está causando uma enfermidade ou doença naquele paciente vai ser o nosso insumo ativo no isoterápico, tá? Então, não só o paciente pode fornecer esse material biológico para a gente fazer o insumo ativo no isoterápico, como também o isoterápico ele pode ser alguma coisa que vem de fora que vai causar alguma doença no paciente. Por exemplo, no caso de uma alergia, né, alguma coisa de fora que vai causar aquela alergia naquele paciente, então vai ser utilizado o quê? Aquele produto que está causando alergia naquele paciente para fazer um medicamento isoterápico para ele. Então, medicamento isoterápico, ele vai ser fornecido, não é fornecido por um laboratório especializado, ele é fornecido muitas vezes por materiais biológicos do paciente ou que lhe está lhe causando alguma enfermidade ou alguma doença a esse paciente. Já o bioterápico de estoque, eles são fornecidos por laboratório especializados. Beleza? Essa é uma diferença de um para o outro. Os isoterápicos eles são preparações medicamentosas feitas de acordo com a farmacotécnica homeopática, a partir de insumos relacionados, como a gente já falou, com a enfermidade ou doença do paciente. Então, só quando a gente fala em bioterápico e isoterápicos, eles vão ser divididos em dois grupos também, né? Que vocês vão estar vendo, que é o autoisoterápico e o heteroisoterápico, tá? Em relação ao insumo ativo, o insumo ativo de origem endógena ou exógena pode ser autoisoterápico e heteroisoterápico. Então, quando você tem um ativo que é de origem endógena, o que seria esse endógena? Que seria de dentro de você, que está ali causando alguma patologia, alguma doença, então esse material vai ser colhido de você, né? Que vai se chamar o quê? Autoisoterápico. Agora, quando eu tenho uma substância exógena, que vem de fora, exógena externo, que vem de fora, que está me causando alguma patologia, essa coisa que vem de fora que está causando essa patologia é que vai ser o meu insumo ativo.
então vai ser chamado de heteroisoterápico, beleza? Então, quando eu tenho um insumo ativo de origem endógena, meu corpo, está causando alguma patologia, eu tenho uma substância endógena que vai ser chamado do quê? Vou fazer um medicamento autoisoterápico. Quando eu tenho uma substância que vem de fora, que está me causando alguma patologia, vai ser chamado de heteroisoterápico, tá? Lembrando, isoterápico é dividido em dois, autoisoterápico e heteroisoterápico, beleza? Então, autoisoterápicos são isoterápicos cujo insumo ativo são obtidos, como eu falei, a partir do próprio paciente, tá? Então, vão ser de origem endógena, né? Quais são esses materiais que podem ser fornecidos pelo próprio paciente? Cálculo, como os cálculos renais, pode ser na fezes do paciente. Eu posso pegar a fezes do paciente para fazer um medicamento homeopático bioterápico isoterápico para esse paciente. O sangue, secreções, urinas. Então, entre esses aí, existem outros materiais biológicos que o paciente pode fornecer para eu fazer um medicamento isoterápico para esse paciente, tá? Esse tipo de isoterápico é de uso e destinatário somente ao paciente. Então, por exemplo, eu não posso escolher um material biológico meu para dar para João. Não. Se eu colhi o autoisoterápico meu, ele serve apenas para mim. Então, ele vai ser destinado apenas ao próprio paciente. Beleza? Então, no caso do autoisoterápico, a gente tem as minhas secreções, vai ser apenas para fazer um medicamento para mim. Beleza? Não vai ser destinado a outro paciente. Diferente do bioterápico de estoque, porque como eu compro de um laboratório especializado, ele pode fornecer para outros também. Beleza? Bom, então a gente viu sobre os autoisoterápicos. Agora nós vamos falar também sobre o heteroisoterápico. Então, diferente do autoisoterápico, o heteroisoterápico, eles vão ser isoterápico cujo insumo ativo vai ser obtido através do quê? Através de uma fonte externa do paciente. Então, como a gente já viu, vai ser de uma origem exógena. Se caso eu perguntar na prova, quando se obtém um medicamento isoterápico cuja a fonte é externa do paciente de origem exógena, vai ser o que? Um heteroisoterápico, tá? De que alguma forma vai sensibilizar ou intoxicar o paciente. Podemos citar como, por exemplo, os alérgenos, como poeira, pólen, solventes, medicamentos, toxinas e entre outros. Então, por exemplo, se você tem um problema de alérgico, como eu já citei para vocês anteriormente, o medicamento homeopático ele vai pegar aquilo que está lhe causando aquela alergia e vai fabricar um medicamento para vocês. Diferente do convencional, que você compra um hidroxizine, vai só tratar a sua alergia e depois de algum tempo, se você tiver contato novamente com aquela substância, vai te causar um quadro alérgico grave de novo, ou você vai continuar tendo que tomar essa hidroxizina o resto da vida. Já na homeopatia, não. Ela vai pegar aquilo que está ali causando aquela alergia, vai dinamizar, vai colocar na potência aí, suponhamos, de CH24, DH24, tá? Como por exemplo, você vai tomando e o seu corpo vai fazer o quê? Vai tentar fazer com que você não tenha mais aquela hipersensibilidade àquilo que estava lhe causando aquele processo alérgico. Beleza? Isso é um dos casos. Então, o insumo ativo, nesse caso aí do heteroisoterápico, o insumo ativo ele vai ser o quê? Externo, né? Então, o paciente, o que lhe estava ali causando um quadro grave, veio de fora. A gente vai chamar de exógeno, né?
tá bom? Então, como a gente citou aí, um exemplo do insumo ativo utilizável para alergênio pode ser alimentos, medicamentos, pelos, poeira, pólen, solvente. Vai ser tudo aquilo que vem de fora que está ali causando algum, algum quadro que não era para estar causando. Por exemplo, uma alergia. É algum quadro que não deveria estar acontecendo com você. Então, vai ser feito esse medicamento. Então, heteroisoterápico, ele é de origem exógena, que vem do que? Vem de fora do paciente. Tá? Então, o meu insumo ativo vai ser o que? Vai ser o que estava ali causando aquilo ao paciente. Beleza? Então, gente, nós já vimos as diferenças de bioterápico de estoque para isoterápico. Vimos também a diferença do autoisoterápico para o heteroisoterápico. Então, assim, agora nós vamos ver alguns cuidados que devemos ter na preparação dos bioterápicos. Primeiramente, o que a gente tem que ter na mente? Que para a gente começar a fazer um medicamento bioterápico, nós devemos seguir quem? A farmacopeia homeopática brasileira, tá? E também a RDC 67, porque nela vai estar escrito e vai estar escrito os cuidados que você tem que ter para fazer a preparação de um bioterápico, tá? Então, segundo a RDC 67 de 2007, deve seguir as seguintes orientações, tá? Claro, tem mais orientações que ela fala, mas eu peguei algumas que são as principais. O preparo de autoisoterápico deve ser realizado em sala específica para a coleta e manipulação desses medicamentos homeopáticos bioterápicos, de até o que? 12CH ou 24DH. Então, para você começar a fazer esse preparo desse autoisoterápico, se o médico não prescreveu em que potência ele quer, você tem que começar a fazer o que? Acima de 12, ou no caso de CH, ou no caso do DH, 24. Tá? Professor, posso dispensar abaixo de 12? Não, você tem que dispensar acima de 12. Tá? Lembra que o autoisoterápico é o meu paciente que irá fornecer o meu insumo ativo. Eu vou colher daquele paciente. Pode ser o autoisoterápico, ele pode ser substâncias endógena ou exógena, beleza? Tá? Tem que ser manipulada e a coleta ela tem que ser feita numa sala específica, não em qualquer sala. Então, eu vou fazer minha farmácia homeopática, eu vou ter uma salinha apenas para colher esses medicamentos. No caso do autoisoterápico, eu vou ter uma salinha específica para que eu possa colher o insumo ativo daquele meu paciente. Professor, mas e se for alguma coisa exógena, né, que vem de fora, que está ali causando problema naquele paciente? Eu vou fazer a coleta, vou lá na casa do paciente, vejo, ou peço para o paciente trazer tudo, mas na hora de manipular, eu tenho que manipular nessa sala específica para isso, tá? Os heteroisoterápicos oriundos de especialidades farmacêuticas, sujeitos à prescrição e sujeitos a controle especial, devem estar acompanhadas respectiva da receita e pode ser preparados a partir do estoque da própria farmácia ou proveniente do próprio paciente. Tá? Sempre vai ter que obedecer às legislação vigente. Você vai ter que olhar a legislação vigente. Para o preparo de heteroisoterápico oriundo de substâncias sujeita a controle especial, é preciso também o que? Autorização especial emitido pela Anvisa. Então, se for de controle especial, você tem que ter autorização da Anvisa para se trabalhar com esse bioterápico. Tá? Para a dispensação e manipulação de heteroisoterápico de potência igual ou acima de 6CH ou 12DH, por meio dessa matriz obtida de laboratório industriais homeopáticos, necessita de autorização especial emitida também pela Anvisa. Tá ok? Então, esses são alguns cuidados assim que nós devemos ter. É claro,
sempre teve que acompanhar a legislação vigente para ver o que ela está pedindo atualmente. Então, suponhamos aí que daqui a pouco sai a RDC 21 de 2021 e ela muda tudo isso. Então, nós temos que sempre acompanhar o que? A legislação vigente. Tá? Então, a coleta, como a gente já falou, ela deve ser feita sob orientação de profissional. Não é qualquer profissional que vai lá coletar vai coletar os material biológico da pessoa. Então, essa pessoa que vai fazer essa coleta, ele tem que ser um profissional habilitado, tem que receber todos os treinamentos, tem que saber qual a forma e como irá coletar o material biológico para fazer esse bioterápico. O local ele tem que ser apropriado, como a gente já falou. O local ele tem que seguir as legislações que está em vigor. Quando se trata de material microbiológico, a coleta deve ser realizada de qual modo? De um modo que você garanta a presença do agente etiológico, evitando que seja contaminado com outros micro-organismos não desejados. Então, suponhamos que você vai fazer você vai colher um material microbiológico daquela pessoa, você tem que colher com o máximo cuidado. Por quê? Para que não haja outros contaminantes naquele material. Imagine aí, você quer coletar a ferida de um paciente, o material biológico daquela ferida. E de repente você, ao coletar, você coletou de forma errada, onde você acabou coletando outros materiais biológicos, você acabou contaminando aquela amostra com outros materiais microbiológicos, né? Então você tem que evitar que exista a contaminação por outros microbiológicos, tá? Se possível, descartável, você vai sempre utilizar produtos descartáveis. É claro, tem farmácias que não vai querer ficar comprando toda hora material descartável. Tem farmácia que trabalha com material fixo, né? Por exemplo, metal, essas coisas. E ela faz o quê? Vai fazer a esterilização. Então, fez a coleta, vai lá, esteriliza aquele material para depois coletar de novo. Tem farmácias que vão trabalhar com materiais descartáveis. Você coletou e vai fazer o descarte. Professor, mas o descarte vai ser feito como? Gente, o descarte ele vai ser feito e você pode contratar uma empresa para coletar depois todos aqueles materiais descartáveis para ela fazer a incineração. Mas lembrando que quando você faz a coleta, você depois tem que fazer a inativação, tá? Então, se necessário realizar após o uso, você tem que fazer o quê? A descontaminação desse material que você pegou. Então, como você vai fazer a descontaminação? Através de esterilização por calor. Então, mas se você usou um descartável, você não vai lá aquecer, né? Então, você vai pegar, vai fazer o quê? Vai fazer uma imersão desse material descartável em solução de hipoclorito de sódio a 1%. Você vai deixar esse material descartável lá durante 2 horas. Porque depois que você fez isso, você fez a descontaminação, aí sim você vai pegar e vai desprezar esse conteúdo descartável. Não é igual você vai lá, por exemplo, numa festa onde é servido os pratinhos e as colheres descartáveis. Você come, faz o quê? Joga fora. É descartável, correto? Só que quando você utiliza um produto descartável, no caso da coleta de materiais microbiológicos de pessoas, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a descontaminação. Então você fez a coleta, você vai pegar aquele material descartável, vai deixar ele imerso na solução de hipoclorito de sódio a 1% durante 2 horas. Depois de 2 horas você coleta aqueles materiais descartáveis que você utilizou, aí você vai fazer o que? A destinação, o desprezo correto daqueles produtos descartáveis. No caso, se o produto não for descartável, você tem que fazer a descontaminação por esterilização. Se eu perguntar como é feito o descarte de um material descartável que foi feito a coleta de um material microbiológico
de um produto bioterápico, qual é feito o desprezo? Você joga fora diretamente, você coloca numa solução de hipoclorito de sódio durante 2 horas para depois fazer o descarte, você utiliza em outro paciente? Qual que seria a forma correta? Isso mesmo, fazer uma imersão numa solução de hipoclorito de sódio de 1% durante 2 horas, tá bom? O material reutilizável deve ser sempre também descontaminado por esterilização por calor, úmido ou imersão, como a gente já falou, tá? O que mais que eu tinha que falar nesse ponto? Ponto de partida para a produção de bioterápico. Todo ponto de partida para a produção de um bioterápico, ele sempre vai utilizar o quê? Uma manografia específica. Quando inexistente, vai se utilizar as orientações da tabela que a gente irá ver mais para baixo, ou dependendo, cada farmácia tem a sua tabela, tá? Em relação aos procedimentos ainda, todas as amostras de origem biológica devem ser tratadas como se fosse patogênica. Então, toda vez que for colhido esse material biológico, ele deve ser tratado como se fosse patógeno. Observar é seguir as normas técnicas de segurança e proteção individual e coletiva. Então, todo funcionário ele tem que seguir as normas técnicas do laboratório, né? Vai ter que seguir a segurança que tem no laboratório. Então, coletar de luva, máscara, touca, óculos, tudo que for necessário, tudo que for de segurança para fazer a coleta deve ser utilizado. O funcionário ele não deve ir lá pegar e coletar a amostra microbiológica do paciente, do material biológico do paciente, de qualquer forma, tá? Sempre vai ter que usar as técnicas de segurança e também os equipamentos de proteção, tanto individual ou coletivo, tá? Descontaminar a parte externa dos recipientes de coleta. Então, quando se tratar de um material patogênico, né, como nós falamos, primeira coisa, toda amostra de origem biológica, nós iremos tratar ela como de origem patogênica. Então, o que, que nós temos que fazer? Temos que descontaminar a parte externa do recipiente de coleta, porque a parte de dentro já vai estar o quê? Já vai estar descontaminada, tá? Colher o material sempre que possível, antes do início de qualquer tratamento. Então, por exemplo, eu não posso pegar e falar, fulano de tal tem tal coisa, eu já vou fazer isso. Não. Você tem que colher o material primeiro para depois ser feito o tratamento correto da pessoa. Nunca se oferecer para ela primeiro o medicamento sem antes fazer a coleta do material. Beleza? Então, nesse slide aqui, volta a repetir algumas coisas, né? Em relação ao material da coleta, se possível, descartável, sendo necessário para o seu descarte aplicar o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, o PGRSS, sempre de acordo com o material coletado, né? E outras normas vigentes para a segurança do manipulador. Então, suponhamos que você vai ser contratado para trabalhar numa farmácia de manipulação homeopática. Então, você vai ter que pegar e ler de forma correta como é feito o descarte. Você vai ter que ler o programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né? Porque você tem que ver como vai ser feita a coleta desse material, né? Você vai ter que ver as normas vigentes para a segurança sua de manipulador, porque você está colhendo material biológico de outra pessoa. Então você tem que ter o que? Uma coisa que vai te assegurar. Então uma coisa, suponhamos aí, que tem farmácia que faz com que o manipulador faça testes a cada 6 em 6 meses. Então vai lá, coleta o sangue do manipulador para ver se não tem algum problema, né? Porque como você está mexendo com materiais biológicos de outra pessoa, então se a pessoa não trabalha de forma correta, seguindo os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual,
e também os coletivos, então a pessoa corre um sério risco de se contaminar. Exemplo, agora mesmo, se a gente não usa a máscara de forma correta, a gente pode estar pegando o Covid, não pode? Então é a mesma coisa. Se eu vou colher um material biológico de um paciente, eu tenho que estar adequado. Porque lembra que a gente pode colher fezes, pode colher sangue do paciente, a gente pode coletar escarro, entre outros materiais biológicos que esse paciente possa ter, tá? Se necessário, vai realizar após o uso a descontaminação, a esterilização, como a gente falou, né? Isso aqui vocês já estão careca de saber. Materiais reutilizáveis devem ser também descontaminados por esterilização por calor. Isso aqui a gente também já falou, né, nos slides anteriores. Então, gente, aqui eu fiz um quadro comparativo que é onde vai estar orientando vocês a orientação geral para a coleta de material a ser utilizado como insumo ativo na preparação do que? Dos bioterápicos. Então aqui eu coloquei o que? A natureza do material, né? Como vocês podem estar vendo aqui, a natureza do material, os recipientes para a coleta, então como que eu vou, aonde eu vou armazenar, aonde eu vou coletar esse material e os veículos ou recipientes que eu vou utilizar para fazer essa preparação desse medicamento bioterápico. Então, no caso, se eu tenho a natureza de um material alergenos, né, como vocês podem estar vendo aqui, o recipiente para coletar vai ser frasco, placa de Petri ou um coletor universal. O veículo que eu vou utilizar o recipiente pode ser uma solução glicerinada, água purificada ou até mesmo uma solução hidroalcoólica a 70%. No caso de cálculos biliar, renal e salivar, o frasco vai ser um frasco ou um coletor universal. O veículo ou recipiente que eu vou utilizar vai ser conforme o procedimento laboratorial. Então, culturas microbianas conforme o procedimento laboratorial e conforme o procedimento laboratorial. Posso coletar um escarro desse paciente? Posso. Então, vou coletar no coletor universal e conforme os procedimentos laboratorial. No caso de coletar a fezes de um paciente, eu vou usar um coletor universal e uma solução glicerinada, né? Como a gente já falou também da saliva, tá? Soro sanguíneo, frasco e água purificada ou etanol a 70%. Então aqui foi só uma breve da natureza e do material que nós iremos coletar, e em qual recipiente, qual veículo eu posso utilizar. Conforme o procedimento laboratorial, é claro, pode mudar de um laboratório para o outro? Pode. Né? Então, por isso, conforme um procedimento laboratorial. Beleza? Bom, aqui também eu fiz uma tabela de procedimento para o preparo desse bioterápico, seguindo o que? A farmacopeia homeopática. Ponto de partida. Para os bioterápicos de estoque, segue as monografia específica. Micro-organismos oriundos de cultura puras devem ser submetidos ao processo de inativação. Então, você tem que inativar aquele micro-organismo. Pode ser a inativação por ultrassom, calor, né, choque térmico, transformando o insumo ativo. Tá? Utiliza-se técnica mais adequada à característica de cada material. Por exemplo, para secreções e excreções, tecidos, órgãos e patológicos ou não alergênicos, materiais insolúveis e outros. Preparações de origem biológica devem atender os requisitos de esterilidade, obedecida à legislação pertinente. Qual vai ser a escala que eu posso utilizar nesses materiais? Eu posso utilizar a escala centesimal, a decimal ou a 50 milesimal. E qual o método que eu posso utilizar? O método pode ser o método Hahnemanniano, o método Korsakoviano e o método de fluxo contínuo. Então, gente, a aula de bioterápico era isso que eu queria passar para vocês, tá ok? Então, o que vai acontecer?
A nossa prova, nós temos que marcar a última prova. Então, a nossa prova, eu vou passar para vocês via WhatsApp. Eu acho que vai ter que ser amanhã já. Eu vou ver direitinho, aí vocês vão falar, professor, mas já está em cima da hora, amanhã já está muito complicado. Só preciso ver uma coisa antes de confirmar com vocês, tá? Mas já fiquem ligados que eu ainda vou confirmar ainda hoje para vocês e te mandar. Podem ficar tranquilos, a prova vai ser fácil, não vai ser difícil. Então, praticamente vocês já estudaram para a prova, né? Que foi a prova anterior. Então, vocês vão ter que dar mais uma focada onde? Nessa última matéria. O que eu posso perguntar nessa última matéria? Qual a diferença de bioterápico de estoque para isoterápico? O que é um autoisoterápico? O que é um heteroisoterápico? Quando se eu colho um material microbiológico de uma pessoa, ele é autoisoterápico ou heteroisoterápico? Né? Quando eu colho um material que vem de fora do paciente, que está ali causando o problema, é auto ou heteroisoterápico? Vai ser heteroisoterápico, lembra? Substância de fora, hétero. Substância do meu paciente, que eu colho material biológico, lembra? Autoisoterápico. Beleza? Então é mais ou menos isso, não vai fugir muita coisa, tá? Esse resto aqui de baixo para cá eu não vou perguntar na prova, podem ficar tranquilos. E vai interagir com o que a gente viu da outra prova. Método Korsakoviano, frasco multifrasco. Método Korsakoviano, frasco único. Método Hahnemanniano, multifrasco, tá? Mais ou menos isso que vai estar caindo na prova para vocês. Tá ok? Então, gente, desde já agradeço a todos e que todos tenham um bom estudo aí.